A personalidade humana de Jesus de Nazaré é o único tema que teve grande impacto nas mentes e na atenção dos povos do mundo, enquanto ao mesmo tempo constituiu o foco de inúmeros livros e debates apaixonados. Por 1500 anos, os únicos relatos foram os que mostraram Jesus como Salvador, baseados na teologia eclesiástica oficial e redigidos com o propósito específico de proporcionar apoio à fé dos cristãos contemporâneos, ou com o objetivo de converter outros povos ao cristianismo. Foi na Europa que surgiram os primeiros pensadores críticos e na era do Iluminismo, pela primeira vez, foram publicados estudos indagando se Jesus de Nazaré realmente existiu. A partir do século XIX, métodos científicos de pesquisa histórica começaram a ser aplicados nos livros do Novo Testamento. Mais de 100.000 monografias sobre o tema de Jesus foram escritas desde então. E ainda assim, os resultados de toda essa pesquisa sobre o Jesus histórico podem apenas ser descritos como decepcionantes. Quem foi Jesus Cristo? Quando ele nasceu? Como era sua aparência? Quando ele foi crucificado? Quando, como e onde ele morreu? Convido você a embarcar nesse caminho de ressignificação para uma história que reverbera no inconsciente coletivo. Se inscreva no canal Estrelas Védicas e ative o sino de notificações para acompanhar a série Jesus Viveu na Índia. As informações sobre sua infância e adolescência são ignoradas nos evangelhos bíblicos. Segundo o Evangelho de Mateus, Jesus nasceu em Belém da Judéia durante o reinado do rei Herodes, que faleceu cerca de 4 anos antes do início da era cristã, por volta do ano 4 a.C. Como não podemos deixar de passar nesse canal, durante o ano 7 a.C. ocorreram 3 conjunções de Saturno e Júpiter na constelação de Peixes. Coincidentemente, Peixes corresponde ao peixe, símbolo de Cristo. Era um sinal secreto de reconhecimento entre as comunidades dos primeiros cristãos. Esse evento celeste é raro e acontece apenas uma vez a cada 794 anos. Aqueles que testemunharam esse fenômeno certamente ficaram maravilhados com a visão impressionante da proximidade desses 2 planetas, que pareciam uma estrela dupla brilhante no céu noturno. Todas as noites daquele ano, Júpiter e Saturno estavam visíveis, nunca se separando por mais de 3 graus. Em 1925, o orientalista Paul Schnabel decifrou uma placa cuneiforme encontrada no observatório de Sipar, no Eufrates, que continha uma descrição detalhada desse evento astronômico do ano 7 a.C. No Evangelho segundo Mateus, a estrela é mencionada 3 vezes. Os sábios do Oriente dizem inicialmente: pois vimos sua estrela no leste. Essa evidência astronômica pode estar relacionada ao relato bíblico da estrela que os sábios seguiram para encontrar o recém-nascido rei dos judeus. A palavra leste, usada no texto original em grego, se refere ao aparecimento da estrela da manhã, que é um planeta ou estrela que precede o amanhecer, nascendo no leste pouco antes do nascer do sol. Essa conexão entre o fenômeno celeste e a história dos sábios é intrigante e sugere uma possível correlação entre os eventos registrados na placa cuneiforme e o relato bíblico. No texto original em grego, a palavra usada para leste é Anatólia. Os linguistas históricos descobriram que, quando usado no singular, esse termo tinha um sentido astronômico específico, referindo-se ao aparecimento da estrela da manhã. No entanto, quando usado no plural, a mesma palavra tinha uma conotação geográfica e se referia à Terra do Leste, ou seja, o Oriente. Isso significa que os 3 sábios poderiam ter seguido o fenômeno celeste do leste para o oeste. A segunda menção ao evento astronômico no Evangelho de Mateus também possui um significado especial em grego. Então Herodes chamou os magos em segredo, inquiriu-os diligentemente sobre a ocasião em que a estrela lhes aparecera. Na crença popular da época, acreditava-se que a estrela de cada pessoa surgia no momento do seu nascimento. A pergunta de Herodes
sugere que o nascimento poderia ter ocorrido algum tempo antes. Quando os sábios chegaram a Jerusalém, a conjunção entre Júpiter e Saturno já estaria quase completando seu segundo ano, e Jesus, provavelmente nascido em 7 a.C., teria cerca de 2 anos de idade naquela ocasião. É provável que esse tenha sido o motivo pelo qual Herodes ordenou o massacre de todas as crianças meninos até a idade de 2 anos em determinadas comunidades. A teologia tradicional não oferece uma resposta definitiva sobre a identidade dos 3 homens sábios. No entanto, no antigo texto grego, esses homens são chamados de magoi, do antigo persa magos. Os magos da história da Bíblia foram primeiros elevados à posição de reis no século VI por Cesário de Arles. No século IX, foram dados a esses reis os nomes inventados de Gaspar, Melquior e Baltazar. Na realidade, as fontes mais antigas não especificam quantos eram os magos, mas seu número foi fixado em 3 desde os dias de Origan. Talvez porque foram dados 3 presentes ao menino. O certo é que eles empreenderam uma longa viagem a partir do Oriente e foram proeficientes em práticas de magia, além de serem habilidosos astrônomos. Também é certo que eles não eram pobres. Portanto, a história de uma estrela que para diretamente sobre um estábulo de uma hospedaria rústica, onde o recém-nascido de poucas horas estava, pode ser considerado um mito religioso. É provável que na época da visita dos sábios, a criança tivesse quase 2 anos de idade e tenha sido procurada e visitada na casa das pessoas que conheciam ou reconheciam sua natureza divina. Os magos, é claro, não desfrutavam dos favores de Herodes, porque quando o rei soube o que os 3 estavam procurando, ficou extremamente chocado e toda Jerusalém com ele. Se a criança poderia talvez ser vista como o salvador messiânico cuja vinda era esperada pelos grupos secretos de Qumran, os essênios e os nazarenos, é sabido que o monastério da região, perto do Mar Morto, foi abandonado em um período de 10 anos, durante o reinado de Herodes. Ou seja, esse grupo misterioso e esotérico foi banido por todo esse período. Poderiam os membros desses grupos terem mantido ligações com seus irmãos da Índia? Com o recuo no tempo, é praticamente impossível provar que os magos vinham ou da Pérsia ou da Índia. Entretanto, é absolutamente surpreendente quanto da história desses 3 homens sábios corresponde aos relatos de métodos pelos quais reencarnações de grandes dignatários budistas são localizados no Tibete depois de seu falecimento até os dias de hoje. O massacre dos inocentes, perpetrado por Herodes e mencionado nos evangelhos, foi confirmado por um relatório escrito durante a vida de Jesus por membros do grupo dos essênios. Tal grupo parecia ser oprimido por Herodes e era forçado a operar secretamente em seu próprio país. Portanto, é bastante possível que Jesus tenha sido apresentado à sabedoria da filosofia oriental desde a infância por eruditos budistas em Alexandria. Uma educação acadêmica completa desse tipo poderia explicar como Jesus conseguiu surpreender os sacerdotes do Templo de Jerusalém com sua sabedoria, mesmo sendo um simples garoto de 12 anos. Naquela época, 12 anos era considerada a idade apropriada para um garoto se casar, mas Jesus conseguiu evitar esse destino. Agora, ele tinha idade suficiente para continuar seus estudos em um lugar que poderia muito bem ter sido o lar dos seus verdadeiros pais espirituais, a Índia. Espero que vocês tenham apreciado esse vídeo. A série tem como objetivo trazer uma nova perspectiva ou iluminar um tempo. Não deixem de se inscrever no canal e aguardar o próximo episódio, no qual abordaremos o tema Jesus e a sabedoria oriental no Ocidente. Até a próxima!